Bom dia. Invocando a proteção de Deus e na forma regimental declara aberta a sessão da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Pela ordem aqui das anotações, seu primeiro processo é uma apelação civil, em que apelante o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e apelado César Glaucio Torquato Reginaldo e Cláudio Dantas Marinho. Está escrito aqui doutora Adriana Cavalcante Magalhães. Eu sou o relator, o processo está em mesa. Doutora Adriana, Vossa Excelência fala pelo apelado César Glaucio Torquato Reginaldo. É só um minutinho. Estou encaminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Deixa eu olhar se tem algum destaque, alguma divergência. Não há divergência nem há destaque. Pois não, abro mão da sustentação oral, então. Muito obrigada. A compreensão, está proclamado os termos do voto relator pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Obrigada, bom dia a todos. Sim. Eu quero também comunicar aos advogados presentes, que estão também na sala virtual, que não estão em mesa o processo 12, que é de processo que eu pedi vista, não está em mesa, e também fui informado pelo doutor Roberto Guedes que o 27 não está em mesa. Nem o 12, nem o 27. E o 23 será retirado de pauta. 23. Retirado de pauta. 23 foi retirada de pauta e diferida. Então, 27, não, isso aqui não, 4. Certo. Que pela ordem de anotações, o processo 4. Apelação civil, apelante Mercantil Investimentos S.A. E apelados Bruna Daniele Dantas Gosso, Daniel Abdon Gosso Filho, Fábio Dantas Gosso. Relatora é a desembargadora Lourdes Azevedo. Após o voto da relatora, acompanhado pela desembargadora Berenice, pediu vista dos autos o doutor Roberto Guedes. Senhor presidente, eu trouxe o voto e eu abri a divergência. O voto está no sistema. Tá no eu sistema. acredito que não deve ter. Vai ter que ter ampliação de quórum, né? Essa é a divergência, é isso. Excelência, pela ordem. Eu tive ontem aqui no tribunal para confirmar se haveria o pedido seria trazido hoje. Eu fui informado pela redação de ata que nesse caso, se abrisse a divergência, ou se não abrisse a divergência, o processo seria julgado na sessão hoje normalmente. Isso. Se abrisse a divergência, haveria o quórum ampliado. Isso. Com a participação de Vossa Excelência e de um outro desembargador convocado. E a minha dúvida era, esse julgamento seria na sessão de hoje? A informação que me foi passada pela redação de ata é que poderia ser sim. Mas eu fui verificar o regimento e vi que há necessidade de proclamação do resultado para se convocar na próxima sessão. A minha dúvida é essa. Se for na próxima sessão, eu já vou me retirar porque eu tenho outro julgamento aqui. Queria só saber de Vossa Excelência se será julgado hoje ou na próxima sessão. Será na próxima sessão. Agradeço. Excelência, também pela ordem. Pois não. Eu estou pela parte apelada. E Desse mesmo processo. Desse mesmo processo. Okay. Por uma questão de paridade de armas aqui, eu gostaria que o excelentíssimo magistrado pudesse apresentar nem que o sumário do voto, porque nós iremos sustentar, e eu não sei o que é a divergência, quando a parte contrária conhece o voto. Ótimo. Bom, então, doutor Guedes, se quiser, você está com a palavra. Pois não. 4. Bem, eu vou dispensar o relatório, senhor presidente, e vou fazer o voto visto. Isso.
Conforme relatado, pugna na parte apelante pela anulação da sentença em razão de ausência de oportunidade para a apresentação de alegações finais e sucessivamente pela reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais de emissão de posse. Inicialmente, em atenção à preliminar suscitada, tem-se que o Código de Processo Civil estabelece no seu artigo 364, parágrafo 2º, que, encerrada a instrução, será concedido às partes o prazo de 15 dias para a apresentação de alegações finais, salvo se for proferida sentença na própria audiência, hipótese que não se verifica no processo em caso. Todavia, a parte apelante não logrou demonstrar o prejuízo concreto, de modo que o pedido de nulidade deve ser rejeitado em atenção ao princípio pars de nullius sanct scrivi. Não há nulidade sem prejuízo. 19. Passo, pois, a análise do mérito da controvérsia por se tratar de matéria de direito e de prova documental suficientemente instruída nos autos. A ação de emissão de posse tem natureza petitória e possui como finalidade permitir ao proprietário que ainda não detém a posse do bem obtê-la judicialmente. Para tanto, é necessário que a parte autora comprove o domínio do imóvel e que o mesmo esteja sendo ocupado injustamente por terceiros. No caso concreto, restou em controvérsia que a parte autora apelante é a legítima proprietária do imóvel rural denominado, abre aspas, Fazenda Cachoeira, situada no município de Nísia Floresta, com área total de 443 hectares, conforme comprovação documental constante dos autos, notadamente a escritura pública de dação de pagamento lavrada em 1993 e a respectiva matrícula atualizada junto ao cartório de registro de imóveis. Além disso, a autora apelante logrou demonstrar que os réus apelados ocupam de forma indevida aproximadamente 2 hectares de área, conforme laudo pericial georreferenciado de memorial descritivo apresentado com petição inicial. A sentença recorrida, apesar de reconhecer a propriedade da autora, afastou o direito de emissão de posse com base na suposta inexistência de posse injusta, sustentando que os réus comprovaram a ocupação do imóvel por mais de 20 anos. Contudo, essa conclusão não se sustenta, uma vez que a ocupação exercida pelos réus apelados deu-se afronta à decisão judicial proferida nos autos de ação de interdito proibitório, ajuizada pela antiga propriedade do imóvel, o qual impediu o acesso de terceiro ao bem. Tal decisão judicial permaneceu vigente até 2016, o que o torna insubstantemente o argumento da posse mansa, pacífica e ininterrupta. A configuração de posse justa existe necessariamente que o ocupante detenha o bem de boa-fé com ânimo de dono e sem oposição. Entretanto, conforme demonstrado nos autos, os réus ingressaram na área por meio de instrumentos particulares firmados com terceiros, desprovidos de qualquer legitimidade, sem o consentimento da real proprietária, o que revela posse clandestina e precária. A simples alegação de longa permanência no imóvel, desacompanhada de documentação robusta que comprova o exercício da posse com ânimos domini, como pagamentos de tributos, benfeitorias ou manutenção do imóvel, não é suficiente para afastar a propriedade regularmente registrada e tampouco para caracterizar a posse como justa. Cumpre destacar que a posse dos réus apelados, mesmo que anterior ao trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do interdito proibitório, jamais poderia ser considerada mansa, pacífica e ininterrupta, uma vez que existia expressa proibição judicial de ingresso no imóvel, o que caracteriza oposição formal à ocupação e torna impossível o cômputo de prazo para eventual prescrição aquisitiva. Acrescente-se que a cadeia dominal apresentada pelo autor apelante não foi impugnada pelos réus apelados, tampouco se discutiu a existência de vícios formais no título apresentado. Assim, tratando-se de propriedade regularmente registrada e não controvertida, deve ser respeitada a presunção de veracidade e legitimidade do domínio. Ademais, os réus apelados não apresentaram os documentos comprobatórios de pagamento de tributos, realização de benfeitorias e investimento de qualquer forma de exercício da posse com o ânimo do dono. A simples menção da promessa de compra e venda, celebradas com terceiros, desprovida de titularidade, não pode prevalecer sobre a titularidade registral reconhecida da autora apelante. Por fim, a simples existência de ações de uso capião em trâmite não é hábil para infirmar o direito da autora apelante à emissão de posse, sobretudo porque referidas ações possuem requisitos próprios e independem da presente demanda. O próprio juiz Acor, aliás, afastou a conexão entre as ações, reconhecendo que não há identidade de pedidos e causa de pedir.
Dessa forma, restando comprovado o domínio da autora apelante e a ocupação injusta pelos réus apelados, impõe-se o reconhecimento do direito da emissão de posse. Por todo exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, a fim de determinar a emissão da autora apelante na posse da área individualizada na exordial, com a consequente desocupação voluntária dos réus apelados, sob pena de multa diária de R$10 mil. É assim que encaminho meu voto divergente, senhor presidente. Então, após o voto da relatora, acompanhada da desembargadora Berenice, o doutor Roberto Guedes pediu vista dos autos, apresentando nesta oportunidade um voto divergente. E, em face dessa divergência, devemos convocar um outro desembargador. Eu faço parte do julgamento extensivo. Então, nós vamos fazer essa convocação para a próxima sessão. Pedindo, senhor presidente, venhas a relatora por discordar do entendimento dela, mas é uma questão jurídica que a gente tem que peço venhas à desembargadora. Eu mantenho integralmente o meu entendimento, Tá excelência. Não preciso de nenhum pedido de vênia, não. Muito obrigado. Dando continuidade ao julgamento, o 19 é uma apelação civil. Processo da relatoria do Dr. Roberto Guedes. Aí mesmo, doutor Roberto, o 19. Advogada é a doutora Keila Patrício. Sim, já houve a sustentação, né? Então, Vossa Excelência pediu para reexaminar. 19, Vossa Excelência, com a palavra, doutor Guedes. Conforme relatado, a parte recorrente pleiteou a reforma parcial da sentença para que seja incluído na partilha o imóvel localizado na Rua Bela Vista, na cidade de Espírito Santo, Rio Grande do Norte. Só para situar que a única coisa divergente aqui é a questão desse imóvel. Então, retornando, conforme relatado, a parte recorrente pleiteou a reforma parcial da sentença para que seja incluído na partilha o imóvel localizado na Rua Bela Vista, na cidade de Espírito Santo, Rio Grande do Norte. Ao argumento de que tal bem foi adquirido durante a união estável mantida entre as partes. No entanto, da análise dos autos, verifica-se que não há prova suficiente que demonstre a aquisição do referido imóvel pelo casal. Tampouco que o bem, de fato, integrasse o patrimônio comum passivo de partilha. Observa-se que a apelante somente passou a alegar a existência do imóvel após a contestação apresentada no ID número 27 52 53 14, ou seja, na petição de produção de prova, testemunhais e documentais de ID 27 52 53 e 23, não tendo mencionado a sua suposta aquisição sequer na petição inicial da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, acumulada com partilha de bens, no processo número 0100036342018.20 de 0016 ID 27 52 53 23, página 15, ajuizada pela própria apelante. A referida omissão, aliada à ausência de documentos idôneos que comprove a efetivação e aquisição do bem em conjunto com o apelado, fragiliza a tese sustentada no presente recurso, sobretudo porque os elementos apresentados, um instrumento particular de compra e venda apócrifo ID 27, 52, 53, 23, página 27/28 e, posteriormente, o mesmo pacto com assinatura poucos visíveis, além de um recibo manuscrito sem data, tampouco assinado pelo representante legal da empresa vendedora, o senhor Álvaro Anídio Batista, ID 27, 52, 53, 23, página 29, não possui força probatória suficiente para demonstrar a alegação da transação. Ademais, o extrato bancário referente ao período de janeiro a agosto de 2016, juntado pelo apelado no ID 27, 52, 54, 25, página 3, bem como o extrato do mês de julho de 2016,
apresentado pela parte apelante no ID 27, 52, 54, 29, página 1, evidencia a movimentação bancária da genitora entre o recebimento do crédito de R$50 mil e o saque efetuado em 20 de janeiro de 2016 para o pagamento do terreno. Por outro lado, a apelante não demonstrou sua movimentação bancária anterior à aquisição, limitando-se a apresentar o extrato do mês da compra do imóvel. Os elementos constantes nos autos indicam que o imóvel em questão, com inscrição número 010 10 78 80 13 2001 na Prefeitura Municipal do Espírito Santo, em nome da genitora do recorrido, a senhora A.P.S., sendo esta genitora possuidora do bem, ou seja, há nos autos documentos que atestam essa realidade, tais como o registro do imóvel junto à Prefeitura Municipal do Espírito Santo desde 2018, além de registro fornecido de energia elétrica e água em nome da referida senhora desde 2017. Além disso, os autos demonstram que o valor utilizado para a aquisição do imóvel foi sacado pela genitora do recorrido em 24 de 3 de 2016 e posteriormente depositado na conta da apelante para o pagamento do bem, como também há nos autos o instrumento particular de compra e venda devidamente assinado pelas partes, em 29 de 7 de 2016 e de 27, 52, 54, 25, página 4 e 5, bem como o termo de quitação emitido pela CONAL, em 29 de 9 de 2017, no ID 27, 52, 54, 25, página 6, reforçando a regularidade da transação com a genitora do apelado. Assim, a apelante não logrou demonstrar que tenha de fato participado da aquisição do imóvel, tampouco que esse fizesse parte do patrimônio comum do casal. Nesse sentido, há de prevalecer a conclusão do juiz Acó, pois não se pode partilhar o que não se comprova de fato fazer parte do acervo patrimonial comum das partes litigantes, razão pela qual a improcedência do pedido de partilha do imóvel deve ser mantida. Diante do exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento no tocante aos honorários advocatícios recursais majoros já fixados em primeiro grau para 11% no valor atualizado da causa, ficando a diferença sob responsabilidade da apelante, ora sucumbente, restando suspenso em face do benefício da justiça gratuita. Por fim, dou pré-questionados todos os dispositivos indicados pelo recorrente nas razões recursais, registrando que, se considerada manifestante procrastinatória, a interposição de embargos declaratórios com o intuito nítido de discutir o deciso nos termos do artigo 1026, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. É assim como o voto, senhor presidente. Você está encaminhando o voto pelo não provimento do recurso. Isso. Aqui no sistema não há destaque nem divergência. Então está proclamada a unanimidade no sistema do voto do relator. É isso. Obrigado. Dando continuidade aqui, tem o 26 da pauta. Apelante Tereza Cristina Ribeiro Gadelha Simas. Apelada Glauba Monique Pereira Alves Diniz, Márcio Carvalho de Brito, Valor Futuro Securitizadora S.A. Relator Dr. Roberto Guedes, está aí mesmo, doutor Roberto? Tá, excelência. Está escrito aqui Dr. Diogo. Dr. Diogo fala pela... No caso será apelante. Pela apelante. Mas, Deixa eu dar só uma olhadinha aqui na... dependendo do... Doutor Roberto Guedes, Vossa Excelência está dando provimento parcial, não é isso? A única coisa aqui que eu estou retirando a senhora Glauba Monique Ferreira Alves Diniz do polo passivo. do polo, porque realmente ela não tem comprovação que ela tenha contribuído para isso. Entendi. Os demais eu estou mantendo a decisão para retribuir a apelada o valor de R$450 mil, acrescido de multa de 20%, 540, além de juros e correção. Certo. Só a correção, manter não. Reformando a decisão. Isso. Reformando a decisão de primeiro grau, né? Porque eu só tinha dito mantendo a decisão, reformando. Não, eu vou dizer... Reforma parcial porque eu retirei a... Não, entendi. Porque na decisão do primeiro grau, ele condenou a Glauba, eu estou tirando Glauba do polo. Só isso. O resto está mantido a decisão do primeiro grau, com relação ao montante do valor.
Porque a decisão do primeiro grau julgou pela improcedência dos pleitos autorais. Então o senhor está reformando integralmente, entendeu? Não, está aqui. Diante do exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento para condenar os apelados do valor futuro Seguradora S.A. e Márcio Carvalho de Brito a restituir a apelado o valor de R$450 mil, acrescido de multa contratual, perfazendo total de R$540 mil, com juros de mora contado de citação, artigo 405 do Código Civil, de 1% ao mês até 1º de julho de 2024. Após essa data, os juros corresponderão à taxa Selic descontado do IPCA nos termos da Lei 14.905 de 2024. A correção monetária deve ser contada efetivo prejuízo da súmula 43 do STJ, utilizando como índice o IPCA. Não, estou satisfeito e não tenho nada a requerer. Eu só esclareci dizendo que a sentença do primeiro grau tinha julgado pela improcedência dos pleitos autorais, entendeu? Ah, tá, não. Então aqui, desculpe, excelência. Então realmente eu estou conhecendo e dando provimento parcial, é isso mesmo. Entendi. Estou satisfeito. Só uma mera correção, quando você se referiu à sentença, que não está mantendo, mas reformando parcialmente, retirando só cláusula do polo passivo, né? Isso. Então, Alba Monique Pereira Alves Diniz. Satisfeito, doutor? Por unanimidade, todos concordam? Então, concordo. Eu dispenso a sustentação não e agradeço. Desejo bom dia a todos, viu? Agradecemos a Vossa Excelência da minha compreensão. Está proclamado o termo do voto do relator pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. Tem o 8 da pauta. Apelação civil perante Liga Norte-Rio Grandense contra o Câncer. Advogada a doutora Leila Catiane de Araújo Azevedo. Apelado Carlos Dantas. A relatora a doutora Lourdes, desembargadora Lourdes. Está em mesa, desembargadora? Nós fizemos uma alteração. Mas eu aguardo a manifestação da sustentação oral. Vossa Excelência está com a palavra até 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador João Rebouças, presidente desta segunda Câmara Civil, excelentíssimas senhoras desembargadoras que compõem, excelentíssima senhora doutora representante do Ministério Público, demais presentes, bom dia a todos. Eu sou Leila Azevedo, falo em nome da Liga Norte-Rio Grandense contra o Câncer, na condição de apelante de uma decisão proferida numa ação de exibição de documentos. Aqui nós não estamos na ação reparatória, mas na exibição de documentos, cuja parte final da sentença diz o seguinte: assim, sendo a recusa havida por ilegítima, importa em reconhecimento da procedência do pedido para admitir como verdadeiros os fatos que, por meio do documento da coisa, a parte pretendia provar. E trazendo, da sentença, ou seja, do final do processo para o início, sobre o que versamos aqui. Sobre o que aconteceu no dia 25 de junho de 2022, era um sábado, por volta das 13 horas, o apelado, o senhor Carlos Dantas, ele chega à unidade do SECAM, da Liga contra o Câncer, que é o Centro de Imagem e Diagnóstico, situado aqui bem perto, inclusive, numa área de 40 mil metros quadrados, onde hoje nós temos construído 8 mil metros quadrados. O hospital está em reforma, uma obra até relativamente grande, vários pisos estão subindo, mas, por enquanto, a gente está se reportando a uma área de 8 mil metros quadrados, situado numa área de 40 mil metros. Então, esse paciente, ele entra na unidade do SECAM neste sábado para fazer uma ressonância magnética da sua coluna cervical e, por uma necessidade sua, ele pede ajuda, seus familiares, sua filha e seu genro o acompanham, pedem para que o maqueiro da instituição vá até o carro e ele entra na unidade, as câmeras registram isso sentado em uma cadeira de rodas. E aí ele passa por todo o trâmite de identificação, em um determinado momento muda de recepção, vai fazer o exame de ressonância magnética,
tem anestesia local, anestesia geral, né? Ele é submetido à sedação, porque nem todas as pessoas conseguem ficar dentro daquele tubo durante o tempo necessário. É uma pessoa idosa e ele se submete a essa sedação de maneira que, sem nenhuma intercorrência, é dado alta a ele pelo anestesista. Ele demora na sala de repouso e o que as câmeras registram é que esta pessoa que entrou em cadeira de rodas, ele sai em cadeira de rodas, inclusive na imagem ela é bem nítida, a desembargadora certamente teve acesso, segurando o seu queixo, nas mesmas condições em que entrou, ele sai segurando o seu queixo nessa cadeira, apoiada assim, né? E acompanhada pela filha e pelo genro que vem atrás, o maqueiro conduzindo essa cadeira de roda, todos num ambiente de tranquilidade e realmente de nenhuma intercorrência, porque de fato nenhuma intercorrência houve. Ele é conduzido pelo maqueiro até o carro e depois se tem a informação que esse paciente, no decorrer da noite, enfim, ele vem a passar mal, de maneira que no outro dia, por volta das 10 horas, eles acionam o SAMU e são socorridos ao Hospital São Lucas, aonde é internado, e no outro dia já, né, na segunda-feira, ele vem a passar por cirurgia de coluna. Então, essa família entende que o exame de ressonância magnética da coluna vertical deixou o pai, eu estou dizendo isso porque a fala, nesse primeiro momento, é dessa filha, deixou o pai com tetraparesia. Eles narram o seguinte, que ele entrou em perfeitas condições no hospital e saiu sem nenhum movimento. E pedem a documentação, nome de quem atendeu, né, qualificação, prontuário, qual é o protocolo de anestesia e também pede as imagens internas. Graças a Deus, haviam imagens internas e estas foram fornecidas, esse link consta dentro do processo, só que como eu ressaltei, é uma instituição muito grande e os hospitais, eles não têm o dever legal de filmar tudo o que acontece lá dentro, muito pelo contrário. Foi explanado, inclusive, que determinados ambientes, por um dever de sigilo, né, por um dever de privacidade, esses pacientes eles estão sob a ressalva, né, resguardado o seu direito de privacidade. Inclusive, esses ambientes nem podem ser filmados. Com algumas explicações, os familiares, no caso o apelado também, né, se conformam que, de fato, eles pediram as imagens de dentro de sala de repouso e dentro de sala de sedação. A gente mostrou fotos de como são esses ambientes, que inclusive eles não podem ser filmados, mas eles não se conformam que não tem a imagem, né, do estacionamento, porque eles não têm como negar que ele saiu nessas condições que eu estou relatando. Entrou em cadeira de roda e saiu de cadeira de roda, inclusive segurando o queixo. Mas questionam que, ao entrar no carro, este senhor, ele precisou ser ajudado. Mas dentro desse processo, omitem o fato que, na anamnese, eles não trazem esse documento, o paciente já registrava, né, fraqueza nos membros inferiores e foi solicitada essa ressonância magnética, certamente não do nada. A sua coluna vertical, a sua coluna cervical, havia motivos para que fosse solucionado, né, através de diagnóstico. Então, assim, a Liga apresentou toda a documentação, protocolo, nomes e imagens que tinham disponíveis. Mas essas, por não ter câmera espalhada por todos os ambientes, eles entendem que essas imagens foram cortadas e editadas, o que não é verdade. Inclusive, se houvesse alguma suspeita, se houvesse realmente essa situação que eles tentam trazer para o processo, eu imagino que o estado, né, de normalidade desses familiares que acompanhavam o paciente não fosse o mesmo. E aí, as imagens elas estão realmente na apelação. A gente pede que essa sentença que atribuiu essa recusa ilegítima e considera como verídicas as informações, ela seja realmente reformada e advirta aos senhores que já foi ajuizada pelo senhor Carlos Dantas uma ação de reparação. E no pedido liminar, eles pediam, né, que a Liga custeasse o valor de R$ 5.469,14 a título liminar, que são as despesas dele. Hoje ele está numa casa de repouso e cuidado por outras pessoas. E no agravo de instrumento, que foi julgado pela primeira Câmara Cível,
o desembargador relator, ele consignou o seguinte, que se alega falha na prestação de serviço pela réu, que teria ocasionado grave quadro de saúde, né, consistente em tetraparesia grave, e o desembargador Cláudio Santos diz que não existe meio probatório suficiente para que se identifique se realmente o quadro clínico que acometeu a parte autora teria sido, de fato, consequência da ação ou omissão da demandada, motivo pelo qual entende pela necessidade de se afastar a ordem judicial. Então, de fato, é dever dos hospitais registrarem tudo em prontuário, mas não em imagens. E as imagens foram disponibilizadas, mas não de forma contínua, como quer, no caso, o apelado, até porque hoje quem entrar na Liga, um hospital grande, vai ver que as imagens de estacionamento, por exemplo, eles focam a entrada e saída de carros, e é um movimento muito intenso. E não como entrou, como saiu, que é o que se pretende. Então, se pugna, né, pela reforma da decisão, justamente por se entender que não houve recusa ilegítima e que, embora se saiba que essa é uma presunção relativa, né, de veracidade, mesmo assim ela não merece ser aplicada. Muito obrigada, é o que tenho a sustentar. Obrigada também, agradeço. Está com a palavra. Excelência, eu tinha solicitado a vista o retorno dos autos, né, tinha retirado de mesa para examinar justamente as fotografias, toda a prova que contém nos autos. E pude examinar com mais cuidado que tem o registro da data da entrada do paciente, né? Quando chega à recepção, quando se dirige à sala de exame, tem também as imagens da saída. Realmente não houve nenhuma fato distoante do que foi sustentado agora pela doutora Leila, a advogada aqui presente. E tanto queria ouvi-la também, porque foi dada a oportunidade para o advogado da parte autora. E acho que a sentença merece realmente reforma, porque tem todas as imagens, nada foi negado pela Liga, né? E essas imagens e tudo foi demonstrado, e a parte do espaço externo, do estacionamento, é terceirizado, não tinha a Liga como fornecer essas imagens. Mas eu mantenho o meu voto no sentido, só fiz explanar um pouco mais sobre a prova, e para que seja reformada a sentença. A senhora está conhecendo e dando provimento ao recurso. Não há divergência nem destaque, está proclamado nos termos do voto da relatora. Dando continuidade aqui, o 2 da pauta é uma remessa necessária, é de minha relatoria, juízo recorrente geral Fortunato de Oliveira, advogada Flávia da Câmara Sabino Pio Marinho, Estado do Rio Grande do Norte, pela Secretaria Municipal de Saúde. Eu sou o relator. Não tem advogada? Não. Flávia. Aí eu estou aqui encaminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento da remessa. A matéria é pacificada na Câmara, numa discussão. Não uma divergência nem destaque, eu estou proclamando os termos do voto do relator pelo conhecimento e desprovimento da remessa. O 3, apelação civil, apelante Maria da Conceição da Silva, advogada doutora Danusa Alvarenga Medeiros Amorim Santos, Pociúncula, João Victor, apelada Destilaria Bahia Formosa Sociedade Anônima, advogado Pedro Alexandre Miranda Monteneto, relatora desembargadora Lourdes Azevedo. Está em mesa, desembargadora Lourdes? Tem algum advogado presente? Presente. Não tem. Como é? Apresentou-se. Como é o nome? Pedro Alexandre. Está em mesa. Pedro Alexandre, Vossa Excelência, fala por qual parte? Eu falo pela apelada, Excelência. Pela apelada. A eminente relatora está encaminhando o voto pelo conhecimento e... Deixa eu olhar aqui. 3. Só um minuto. É o 5.
Alexandre Ricardo de Mendonça, né? Maria da Conceição da Silva e Destilaria Bahia Formosa Sociedade Anônima. É o 3. Então, Vossa Excelência fala pela parte apelada, não é isso? Exatamente, Excelência. Então, Vossa Excelência responde até 15 minutos na forma regimental. Está com a palavra, doutor Pedro. Bom dia, Excelências. Bom dia, relatora e demais desembargadores componentes. Meu nome é Pedro Monte, eu falo pela parte apelada. Se trata de uma apelação civil de uma sentença que extinguiu, sem a resolução de mérito, uma ação de uso capião extrajudicial. Essa ação ela possui mais de 25 anos e ainda nesse momento estava se discutindo os artigos 319 a 321, né, indispensáveis à propositura da ação. Nós ainda não tínhamos bem delimitado o objeto da ação. Pessoas que deveriam ser citadas não haviam sido citadas. Então, o juiz, após várias e várias oportunidades de saneamento, certo? A parte autora, que ela não fez satisfatoriamente, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito. Então, o que nós pedimos, né, bem brevemente, até porque nós não temos muito que se discutir nesse processo, o que nós pedimos é que essa sentença seja mantida, certo? Seja negado provimento da apelação. Esse processo. Exato. Tendo em vista que não se tem o que falar em instrumentalidade de formas, porque como é que vamos falar em instrumentalidade de formas ou até mesmo produção de provas mais robusta quando a gente ainda discute elementos indispensáveis à própria propositura da ação. Então, assim, essa ação, ela, por mais que ela tenha 20 anos, ainda se discute algo que deveria ter sido colocado à vista de todos há muito tempo. E por não ter isso, né, que o juiz de primeiro grau extinguiu sem mérito, o que nós consideramos absolutamente acertado. Então, nós opinamos aqui pelo conhecimento e não provimento da apelação, com a consequente manutenção da sentença. Da Vossa Excelência, pela sustentação, e concedemos a palavra à desembargadora Lourdes. Certo. Eu conheço e dou provimento ao recurso, Excelência. Isso. Porque veio realmente, foi visto nos autos que o juiz, em momento posterior ao recebimento da inicial, ele determinou renovação de várias diligências, solicitando o georreferenciamento, indicação de confinantes, mais de 40, e a parte pediu a dilação de prazo para cumprir essas diligências e não foi oportunizado e sobreveio o julgamento antecipado. E eu concordo com o recurso da parte para dar provimento ao recurso. Ok, pelo sistema não há destaque nem divergência, está proclamado os termos do voto da relatora pelo conhecimento e provimento do recurso. O ato já foi. Chama aqui os 5, apelação civil. Apelante Pedro da Cunha Júnior, Pedro Henrique Barbosa da Cunha, advogado Alexandre Ricardo de Mendonça, apelada a Pivida Assistência Médica Limitada, advogado James da Cunha Ribeiro Barros, relatora, desembargadora Lourdes Azevedo. Está em mesa? Em mesa, Excelência. O advogado escrito. Não estão presentes. Excelência, meu nome é Marcos Nakatani, eu sou advogado, fui inscrito pela apelante. Pela apelante? Perfeito, Excelência. Você está habilitado nos autos? Eu não sei, Excelência, porque a minha contratação se deu ontem e eu não sei se me habilitaram ou não nos autos. É o 5. É o 5. Apivida. Perfeito. Quem está habilitado nos autos é James da Cunha Ribeiro Barros. Não sou eu que sou habilitado, Excelência.
porque pelo nosso regimento, Vossa Excelência tem que se inscrever para poder fazer a sustentação. Tem um subestabelecimento. Tem. Dia 24, tem de André Menescal Guedes para Marcos e Giro na Catânia. Isso. Perfeito, Excelência. Agora vamos pedir. Então, o problema é que Vossa Excelência não está. Não solicitou, né? Então ele requeriu dentro do prazo. Então tá bem. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos. Está com a palavra. Muito obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Antes de mais nada, gostaria de cumprimentar essa segunda Câmara na pessoa do senhor presidente, desembargadora relatora, todos os demais desembargadores, membros do Ministério Público. Prometo ser bem breve. A ação se trata de uma apelação extraída de uma ação de obrigação de fazer, onde se discutia o tratamento de um menor de idade que possui o transtorno de espectro autista. Ao final da sentença de primeira instância, o magistrado Acó entendeu pela manutenção do que havia sido conseguido liminar, que é o tratamento todo realizado dentro das indicações do médico assistente, bem como pela condenação de danos morais no valor de R$10 mil. Todavia, Excelência, há de se verificar que atualmente o tratamento tem sido realizado não em rede credenciada, mas não por resistência da apelante, e sim por interesse da própria genitora do apelado. E nesse sentido, é o que se apela para que o tratamento seja realizado dentro da rede credenciada e, uma vez que não houve resistência, para que se afaste o dano moral. Ou, caso não seja esse um entendimento de Vossas Excelências, para que se reduza o valor dos danos morais, uma vez que, no entendimento da apelante, esse se encontra excessivo. Bem como, para finalizar, Excelência, popula-se pela que os juros de mora fixados, eles sejam fixados a partir do arbitramento e não da forma como foi estabelecido em sentença. São esses os motivos pelo qual se pede o provimento da ação. Agradecemos a Vossa Excelência pela sustentação. A relatora está conduzindo o voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso no sentido de reduzir o valor do dano moral. É isso. Mantendo os demais termos da sentença. Mantendo os demais termos da sentença. Ela está dando provimento, reduzindo o valor da indenização do dano moral. Ok? Perfeito, Excelência. Muito obrigado. Nada. Está proclamado o termo do voto da relatora. Não há destaque, não há divergência. O 11, apelação civil, apelante Antônio Bandeira da Costa, advogado Fausto Araújo Neto, apelado ofício único de Touros, relatora desembargadora Berenice Capucho. O julgamento foi suspenso no dia 18, retirado de mesa para reexame. Sua Excelência vem acatando a preliminar para anular a sentença. Não é isso? De primeiro grau. Só olhar aqui se tem algum destaque ou alguma... Acompanho. Não precisa botar, não. Tá todo mundo acompanhando Vossa Excelência, não há destaque. Tem um advogado inscrito. Excelência, eu já sustentei. Já sustentou, pois é. Ela está... A relatora está acolhendo a preliminar para anular a sentença. Ok? A unanimidade. Há uma divergência. Está proclamado. Muito obrigado. Ótimo dia para todos. Igual. Os colegas. É. 14, agravante MLDSS, advogado Dr. Bruno Henrique, agravada Pivida, advogado André Menescal Guedes, Igor Macedo Facó, relatora desembargadora Berenice. Está em mesa, desembargadora? Está em mesa. Doutor Bruno, Vossa Excelência, fala pela parte agravante. Tem algum advogado da Pivida? Não. Doutor Bruno, Vossa Excelência vai falar pela parte agravante. A relatora está conduzindo o voto pelo conhecimento e provimento do recurso. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se pelos sistemas tem algum destaque ou alguma divergência. Não tem.
Tá certo. Isso é unanimidade. Ok? Obrigado. Nada, Vossa Excelência. Certo. Depois eu chego lá. O 15, apelação civil, apelante Maria Marli Moreira, apelada Pivida, participação de investimento S.A. Hospital Antônio Prudente de Natal, advogado André Mendascal Guedes, James da Cunha Ribeiro Barros, relatora, desembargadora Berenice Capuchu. Está em mesa, desembargadora? Tem algum advogado inscrito? Não tem, né? Não tem, então, aqui ela está dando provimento parcial ao recurso. Não há destaque nem há divergência. Então está proclamado o termo do voto da relatora. Do dano moral, redução. O 17 agravante, a Pivida, assistência médica limitada, advogado Igor Macedo Facó, Delcio William Fratoni Rodrigues, agravado MDSS, doutor Bruno Henrique Saldanha. Doutor Roberto Guedes, está em mesa? Está em mesa, Excelência. Vossa Excelência está conduzindo o voto, encaminhando o voto pelo conhecimento e provimento do recurso. Isso. Negando o provimento, desprovimento do recurso, Isso. não é isso? É isso. Desprovimento. Então, doutor Bruno Henrique dispensa a sustentação e está proclamado no termo do voto do relator. Não há destaque nem há divergência. 18, apelação civil, apelante Girinaldo Fernandes da Câmara, advogado Edmar Eduardo de Moura Vieira, Nelito Lima Ferreira Neto, apelado Instituto de Ensino e Pesquisa Oral Clínica Limitada, advogado Francisco Bartolomeu Tomás Lima de Freitas, relator doutor Roberto Guedes. Está em mesa, doutor Roberto? Tá, Excelência. Esse foi aquele que eu lancei o voto e Vossa Excelência fez um voto divergente e eu me readequei aos valores colocados por Vossa Excelência. Ah, tá bem. Então, aqui está faltando... Já votou nesse caso, eu vou só um minutinho aqui que eu vou... Isso, tá bem, eu estou acompanhando. Então, está proclamada a unanimidade do provimento parcial do recurso, do termo do voto do relator. O 20, apelação civil... Excelência, Pois não. Francisco Bartolomeu, advogado, está presente. Mas ele já fez a sustentação? Excelência. Alô, pronto. Do 18, Bartolomeu está presente. Vossa Excelência fala pela... Francisco Bartolomeu está presente para a sustentação do 18. Do 18. Falo pela apelante Crimelo. Para o Girinaldo Fernandes da Câmara? Não, Girinaldo não. É a outra parte. Pelo Instituto de Ensino e Pesquisa? Isso. Deixa eu só... O relator, ele Primeiro. Só um minuto. Exatamente, Instituto de Ensino e Pesquisa. Instituto de Ensino e Pesquisa, exatamente. Esse que foi chamado agora, o 18. Excelência, qual foi o resultado parcial, minorei, né? do relator, Excelência, que eu não entendi? O relator, ele está conhecendo, está negando provimento ao recurso de Girinaldo e dando parcial provimento ao recurso interposto pelo Cliremo, Clínica de Implantes, para reduzir o quanto compensatório relativo
as compensações por danos morais e estéticos, fixando-as em R$10 mil e R$20 mil respectivamente, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida. Nós temos interesse na sustentação dos pontos do apelo por parte do Instituto. Vossa Excelência, tem que melhorar o som, que está cortando muito. Nós não estamos entendendo muito bem o que Vossa Excelência está pleiteando. A sustentação, porque dá parcial o provimento, mas a gente tem uma tese de nulidade no apelo. Vossa Excelência tem todo o direito de fazer a sua sustentação. Agora, do jeito que o som está, não vai ser fácil para entender Vossa Excelência. Eu posso sair para entrar de novo, Excelência, para ver se melhora? Pode. Inclusive, o vídeo não está... nós não estamos visualizando Vossa Excelência. Pois eu vou sair e imediatamente vou entrar novamente, tá certo? Para ver se melhora. Ok. Madura Lourdes, já que o advogado ainda vai se habilitar, tem esses processos aqui da Unimed que eu sou impedido, acho que eu vou passar logo a presença para Vossa Excelência, aproveitar aqui a vossa presença, e também doutor Bruno Henrique, aí Vossa Excelência já dá. É isso, 6, 7, 9, 10, o que for possível, Vossa Excelência adiantar. Isso. Então, Vossa Excelência está com a presidência. Recebo a presidência e chamo a apelação número 080-3607, dígito 51-2024. Da minha relatoria. O processo está em mesa. Alguém para sustentar? Doutor Bruno. Doutor Bruno, eu sei. Né? Presidente, como a matéria já é um pacificado entendimento na corte, então, e também Fernanda não está aqui, eu vou declinar de sustentação, só pedir a senhora, por gentileza, se possível, a proclamação do resultado, que tem, dupla apelação, né? Eu conheço de ambos os recursos, nego provimento ao apelo do plano de saúde e concedo provimento ao apelo da parte autora, fixando a indenização em danos morais no valor de R$5 mil, e o voto está acompanhado de forma unânime. Perfeito, muito obrigado. Está a unanimidade. 6. Processo de número 7, apelação 080-3960, dígito 28, 2023. Também o processo é da minha relatoria. É matéria também pacificada, cancelamento de contrato em tratamento de saúde. Então, já posso adiantar o voto. Doutor Bruno, em parcial consonância com o parecer do 13º Procurador de Justiça, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos. Certo. Agora o processo e a unanimidade de julgamento. Apelação civil número 090-8378, dígito 51-2022, também da minha relatoria. Eu acho que não sou eu não, não é esse? Esse processo, o 9... não é meu não. Ele precisa de... Então, certo, então vamos pular isso. Porque vai precisar de ampliação de quórum, tem a divergência da desembargadora Berenice e o meu voto está acompanhado pelo doutor Guedes. O de número 10, apelação civil 091-9651, dígito 27, 2022. Também é do advogado doutor Bruno Henrique, pelo apelante. O número 10 vai
apresentar sustentação? Não, doutora, porque também é caso já pacificado, né? O entendimento, cancelamento de contrato. Certo, então eu proclamo o resultado também. Em parcial consonância com o parecer da 6ª Procuradora de Justiça, conheço dos recursos do provimento exclusivamente ao apelo das autoras, a fim de majorar a condenação a título de danos morais para um montante de R$5.000 para cada um dos autores, mantendo a sentença em seus demais termos e também a unanimidade. Perfeito. O 13 é o agravo de instrumentos 081 17 104, dígito 3, 2024. Agravante é a Unimed. E este processo tem alguém para sustentar? 13. Ele precisa também de extensão de quórum. Não é o 13? Não, é agravo. É agravo. Presidente, desde logo eu vou informar a senhora que eu não vou sustentar no 16 e se tiver ampliação de quórum em razão da doutora Berenice, que ela tem um voto divergente nessa matéria, eu já desde logo renuncio da minha sustentação para julgamento em pauta virtual, número 16, tá bom? 16, muito obrigado, bom dia a todos pela espera. Bom dia, então. Então, o 24, doutor Bruno. Não, ele não está. Ele não consta no 24. Foi julgado? Não. O 13 foi julgado, vou só proclamar aqui o resultado da relatoria da desembargadora Berenice. E o voto está no sentido da consonância com o parecer ministerial, conhece e desprover o recurso, mantendo inalterada a decisão que obriga a Unimed a custear o tratamento multidisciplinar da criança de Nova Cruz. Ou, na sua ausência da rede credenciada, reembolsar os custos em clínica particular. Eu chamei, né, para ver se tem advogado para esse processo. Sim, ele está retornando para o outro, né? Aguarde um pouco, doutor, que vou concluir aqui esse julgamento. Para terminar a pauta dos processos de suspeição, né? O próximo é o 16, que o advogado já abriu mão da sustentação oral, é a apelação civil 085-9144, dígito 37, 2021, da relatoria de Vossa Excelência. Está em mesa? A unanimidade, proclamando o resultado em parcial consonância com o parecer ministerial da 11ª Procuradoria de Justiça, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso nos termos do voto da relatora. O 16 é que está, ele podia ser votado virtualmente. E o 24, para completar, do desembargador Guedes, a relatoria. Apelação civil 081-82-25, dígito 40, se encontra em mesa. Presente, Excelência. Tem advogado para sustentar no 24? Presente, Excelência. Advogado por parte da representante da Unimed Natal. O 16 precisa de ampliação de quórum, é isso? 090-74-14, dígito 58, 2022, vai precisar de ampliação de quórum, mesmo com a dispensa da sustentação oral do advogado. A apelação civil 081-8225, dígito 40, 2020, é o último processo aqui em relação à Unimed. Tem algum advogado para sustentar? Novamente, Excelência, presente para sustentar a apelação de ordem, número de ordem 24. Com a palavra, doutor. Por 10 minutos. Obrigado. 15. Muito obrigado. 15 minutos. Bom dia.
Bom dia, senhora presidente, senhores embargadores, colegas advogados e presentes. Meu nome é Mike Antônio Bezerra Figueiredo, OBPS 60.714 e represento a Unimed. Só uma questão quanto ao dano moral. Na origem, esse processo ele versa sobre a autorização e custeio de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos. E aqui o ponto em questão, Excelência, é imprescindível que a gente destaque que a relação entre as partes é regida, né, por um contrato que estabelece deveres claros. A apelante, ao agir de acordo com as cláusulas contratuais, não cometeu nenhum ato ilícito ou que configure uma negativa indevida. A mera insatisfação da parte apelada com a decisão da operadora de saúde não pode gerar um dano moral que justifique diversas indenizações que só vão onerando cada vez mais o sistema de saúde suplementar. E na análise ao pronunciamento judicial em sentença, que menciona, aqui eu transcrevo para parte do trecho, também levei na apelação, que o magistrado menciona que não deve ser ínfima a indenização ao ponto de tornar compensador ao fornecedor o mau serviço ou a perpetuação da prática. Então não se trata de um mau fornecimento. A recusa da operadora é totalmente devida. É importante ressaltar que a ANS ela estabelece um rol de procedimentos e coberturas que devem ser amparadas. A operadora ela agiu de acordo com esse rol e com o contrato que figura entre as partes. Por isso, Excelência, a gente pugna pelo provimento do recurso ora interposto. Agradeço a todos. Doutor Guedes, o relator do 24. Posso proclamar o resultado? Tem algum acréscimo a fazer? Então, por unanimidade, conhece das apelações, nega provimento nos termos do voto da relator. Este é o resultado do processo de apelação. Devolvo a presidência a Vossa Excelência, desembargador João. Assumo a presidência, agradeço a desembargadora Lourdes. E agora eu vou chamar o processo 18 da pauta, só para a gente, que o advogado está aqui presente na sala virtual. Apelante Girinaldo Fernandes da Câmara e apelado do Instituto de Ensino e Pesquisa Oral Clínica Limitada. Doutor Roberto, processo em mesa. Doutor Francisco Bartolomeu, Vossa Excelência está com a palavra de até 15 minutos. Excelentíssimos desembargadores, representante do Ministério Público, colegas advogados, eventuários, primeiramente eu peço desculpas por esse transtorno tecnológico, né, que a gente teve, e passo a sustentar o apelo, né. Primeiramente, Excelência, teve uma questão, uma preliminar suscitada, doutor Roberto Guedes, no apelo a respeito do cessamento de defesa, porque a sentença ela julgou o processo sobre a tese de descumprimento de ônus probatório da minha cliente. Só que houve requerimentos de prova que o juiz Acor indeferiu. A sentença discorreu que seria ônus da recorrente a prova de sua adequada conduta técnica. Entretanto, o juiz Acor não permitiu a produção de prova oral complementar à perícia e aos documentos anexados, que permitiria esclarecer os pontos das supostas ausências de exames e o verdadeiro motivo do trauma mandibular alegado na inicial, implicando esse cessamento de defesa. A própria perícia é inconclusiva quanto à causa do trauma de mandíbula, ressaltando que ela não foi contemporânea ao fato. Ela foi realizada anos depois do trauma, quando a parte autora já tinha passado por outros médicos, outros odontólogos, para tentar corrigir esse suposto trauma mandibular, para corrigir esse trauma mandibular que ele apresentou. Mas isso, lembre-se, depois de alguns anos, e que pese a própria sentença reconhecer que a apelante requeriu a produção de prova testemunhal, que pretendia, inclusive, trazer aos autos depoimentos
odontólogos, especialistas que realizaram essas condutas após a intervenção que a minha cliente, o dentista da minha cliente realizou, foi indeferido. Ele foi julgado antecipadamente ali, sem a complementação da prova pericial. Em caso, há necessidade de dilação probatória. Tanto é que, posteriormente ao indeferimento da prova oral pela sentença, o juiz Alcor fez uma série de conclusões baseadas no descumprimento do ônus probatório. Como descumpriu o ônus probatório? Como a apelante descumpriu o ônus probatório? Porque ela requereu ouvir testemunha a respeito do fato e foi indeferido. Frise-se que os exames pré- e pós-operatórios suscitados na perícia deixaram de ser apresentados diante de um extravio, mas só que a minha cliente queria demonstrar também que esse extravio não se deu por sua culpa. Tinha atendente para ser ouvido, a falta de juntada de radiografias, outro exame de imagem, a ficha do paciente, não implica necessariamente que tais elementos de prova documentais inexistiram. A gente não tinha esses elementos na época, mas a gente ia suprir essa deficiência da prova através de depoimentos testemunhais. Mas, frise-se, foram indeferidos. O julgamento antecipado, apenas com base na perícia e documentos juntados, foi precipitado, pois a reconstituição dos fatos não foi plenamente constituída, faltando um meio alternativo de complementar a prova em casa testemunhal. E se não for reconhecida essa preliminar de cerceamento de defesa, nós temos prova testemunhal produzida, nós requeremos essa prova testemunhal e não foi permitido. Então é necessário que os autos voltem à origem para a instrução. Inclusive complementar com alguns documentos que nós temos, que foi indeferido a instrução para a realização do depoimento testemunhal. E ainda assim, se não for reconhecida a nulidade, no mérito, olhe só o absurdo que tem no mérito, na sentença. A petição inicial reconhece que, depois do tratamento odontológico para implante, a parte autora passou 4 meses para voltar a procurar a minha cliente para corrigir o trauma de mandíbula. Ou seja, fez o procedimento no mês, mais ou menos, no mês de janeiro. Depois, lá para o mês de abril, essa pessoa passou esse período todo com fratura mandibular, digamos. Aí, depois volta suscitando que teria essa fratura mandibular decorrente do procedimento odontológico para implante, o que a gente não acredita. Uma fratura de mandíbula dói muito. Para demorar do procedimento até o retorno, demorar uns 4 meses, isso é praticamente, a gente atribui que essa fratura mandibular não foi decorrente do procedimento, mas sim de algo externo a ele. Então, assim, se não for o caso de declarar a nulidade, votar aos autos para prova testemunhal, que seja no mérito reconhecido a ausência de erro. Porque a perícia, frise-se novamente, a perícia foi tardia. E tem esse detalhe da questão do tempo entre o procedimento médico odontológico e o tempo que o autor levou para procurar novamente o Instituto para realizar a correção. Sem falar que houve vários outros profissionais entraram nesse circuito e a perícia ficou inconclusiva em alguns pontos. Então, excelências, doutor Roberto, que é o relator, esses pontos que eu estou destacando, é importante que sejam observados. E eu vou citar aqui só um quesito da perícia que
foi respondido nos seguintes termos. Foi perguntado ao perito: no exame clínico do autor, pela senhora perita, é possível identificar a época e a causa da fratura de mandíbula alegada pelo demandante? Foi questionado isso no quesito. Caso seja a resposta positiva, solicita-se informar a causa e como se chegou a tal conclusão. Resposta da perita foi a seguinte: não. Como é de ciência para todas as partes, o exame pericial foi 11 anos após esta, o requerente foi submetido a cerca de 13 outras cirurgias, sofrendo um custo biológico de perda de tecido ósseo, tecido mole, muscular, conjuntiva, epitelial, etc. Então, a conclusão da perícia, não teve conclusão, melhor dizendo. A perícia foi tardia e necessitava de prova complementar a tudo isso para se realizar o julgamento. Então, concluo o meu arrazoado, minha sustentação oral, pedindo venhas à decisão do eminente relator, suplicando para que os demais membros da Corte se debrucem também sobre essa situação, para que reconheça inicialmente a nulidade da sentença e, caso não reconheça a questão da nulidade, passe no mérito do recurso a dar provimento para reformar totalmente a sentença e julgar improcedente todos os pedidos da exordial. É assim como eu requeiro e desejo a todos um bom trabalho. Obrigado, Excelência. Agradecemos a Vossa Excelência pela sustentação. Doutor Roberto, Vossa Excelência está com a palavra para... Senhor presidente, serei bem breve. Há duas questões em discussão. Verificar se houve cesseamento de defesa diante do indeferimento da prova testemunhal e determinar se a condenação por falha na prestação do serviço odontológico, incluindo a compensação pelos danos materiais, morais e estéticos, deve ser mantida. O indeferimento da prova testemunhal pelo juiz de origem não configura cesseamento de defesa quando há elementos probatórios suficientes nos autos estabelecidos no laudo pericial conclusivo. No caso, o indeferimento de prova testemunhal, não há essa necessidade de quando o magistrado vê que as provas são robustas, existe prova documental e pericial, então eu não vejo por aí, eu indifiro a questão do cesseamento de defesa. A responsabilidade civil do profissional liberal na área de saúde exige comprovação de culpa, sendo necessária a demonstração do erro técnico na prestação do serviço. A compensação por danos materiais, morais e estéticos deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a extensão dos danos e suas consequências. Diante do exposto, senhor presidente, eu conheço dos apelos, nego-lhes provimento ao recurso interposto por Girinaldo Fernando da Câmara e dou provimento parcial ao recurso interposto pela Cliremo, Clínica de Implantes e Reabilitação Oral Limitada, para minorar o quanto compensatório relativo às compensações por danos morais e estéticos, fixando em R$ 10.000 e R$ 20.000, respectivamente, mantendo os demais termos da sentença recorrida. É assim que eu encaminho o voto, senhor presidente. Aqui pelo sistema não há destaque, nem há divergência. Está proclamado o termo do voto do relator. Eu indago aos eminentes pares se há algum processo que independe de pauta em mesa. Chama a apelação civil 20 da pauta, perante Banco Bradesco S.A., advogado Roberto Rodrigues de Lima Filho, e apelado Maria Vângela da Silva Vitorino
Bom dia, excelências. Roberto Rodrigues, advogado parte apelante e apelado, Banco Bradesco. Relator, doutor Roberto Guedes. Está aí mesmo, doutor Roberto? Quem é o advogado que está presente? Qual é o nome, doutor Roberto? Isso, excelência. Bom dia a todos, mais uma vez. Roberto Rodrigues de Lima. Vossa Excelência está participando de uma sessão de julgamentos e está sem a gravata? Perdão, excelência, só um momento. Pois não. Evandro Cláudio, seja bem-vindo. Prazer. O sistema já botou sua observação. Está perguntando. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Ok, então o processo está em mesa. Vossa Excelência responde até 15 minutos, doutor Roberto Rodrigues. Está com a palavra. Obrigado, excelências. Bom dia a todos, primeiramente. Saúdo a nobres julgadores, colegas aqui presentes. Excelência, a sessão, sem muitas delongas, se trata de uma ação que a parte autora alega que foi surpreendida com descontos decorrentes de anuidade, a qual alega desconhecer. Antes de mais nada, esta apelante, ora apelada também, traz ao conhecimento dos nobres julgadores a existência de contrato ajustado entre as partes, bem como apenas duas únicas cobranças de anuidade, não podendo apenas essas duas cobranças configurarem qualquer dano moral à parte contrária. No que tange, excelência, a condenação e devolução dos valores, cabe esclarecer que a parte apenas cumpriu com seu dever contratual de adimplir o que fora pactuado entre as partes no momento do contrato. Portanto, essa cobrança traduz exercício regular de direito, esse que está respaldado no contrato, que prevê a possibilidade de tal cobrança. Não há que se manter a repetição de débito com base no artigo 4.2 do parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que somente a cobrança de má-fé que expõe ao devedor a situação vexatória e ofensiva autoriza a devolução em dobro, condição essa que não configurada na presente ação. Ademais, insta salientar que o valor arbitrado de danos materiais não condiz com a realidade dos fatos, haja vista que o valor constante na sentença não foi requerido pela parte contrária de forma genérica. Quanto ao dano moral, nobres julgadores, atualmente essa parte traz à baila uma situação que já está virando corriqueira em nossa realidade jurídica, que é a banalização do dano moral. Essa conduta já pode ser considerada uma indústria que move enormes montes e que não para de ser fomentada em razão da conivência da nossa sociedade com os aproveitadores. Não bastante, cumpre ressaltar que, mesmo admitida a configuração de qualquer falha de serviço prestado, no caso em tela, trata-se de mero aborrecimento, como disse mais uma vez, se tratando apenas de duas cobranças, a qual de imediatamente foi cessada pela parte requerida. Mais uma vez, cumpre informar que não houve qualquer outra consequência quem seja o dano moral à parte. Haja vista que não restou demonstrado pela parte qualquer dor ou sofrimentos narrados na peça inicial. Desta forma, nobres julgadores, sem mais delongas, se requer o acolhimento do presente recurso e, consequentemente, a rejeição do recurso autoral com a exclusão da condenação imposta. E caso não seja esse o entendimento dos nobres julgadores, que esse valor arbitrado seja reduzido. É o que se pede, doutor. Obrigado, excelência. Agradecemos a Vossa Excelência pela sustentação. O relator está encaminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso pelo apelante, né? Pelo apelante E o parcial do apelado, porque foi com o dano moral foi R$1.000, eu estou majorando em 2.000. A apelada requeria que fosse 8.000. No caso, eu só majorei para 2.000. O resto mantendo os termos da decisão. E Vossa Excelência também está dizendo aqui que não foi juntada aos autos a cópia do contrato, não é isso? Exatamente.
O banco apelante não apresentou o contrato assinado nem qualquer prova de contratação do cartão de crédito, deixando-se de desincumbir do ônus probatório quanto à existência de fato. Isso. E nos termos do Então artigo não 373 do Código de há Processo Civil. divergência, nem há destaque, está proclamado o termo do voto do relator. Muito obrigado, excelência. Bom dia, bom trabalho. Igual. 21 da pauta, apelante Ivanilda Pereira, advogada doutora Mariane Shirley Azevedo do Patrocínio, apelado Banco BMG-SA, advogado João Francisco Alves Rosa. Tem algum presente? Relator doutor Roberto Guedes. Está em mesa, doutor Roberto? Está em mesa, excelência. A advogada da parte autora presente. Vossa Excelência fala pela parte apelante? Apelante, isso. Vossa Excelência com a palavra de até 15 minutos, doutora Mariane. Eminente presidente, doutos desembargadores e todos os demais aqui presentes. O presente processo disputa caso em que a autora, a aposentada, se insurge contra a realização de descontos incidentes sobre os seus proventos na monta de R$ 202,53. Durante a instrução processual, foi atribuído à instituição financeira o ônus da prova, ocasião em que o banco demandado alegou que os descontos seriam decorrentes de um refinanciamento no valor de R$ 8.379,40, por meio da qual a autora teria supostamente renegociado um contrato de empréstimo anterior. Alegou ainda o demandado que, na ocasião, foi disponibilizada à autora o valor de R$ 1.846,58 e o valor restante teria sido utilizado para a quitação do débito originário. Embora o banco demandado tenha comprovado o depósito do valor de R$ 1.846,58, o que à primeira vista causa a falsa impressão de que a operação foi lícita, o que se percebe é que consiste em artifício do banco demandado, data máxima vênia, para mascarar a ilicitude da operação. E é isso que se pretende demonstrar. Conforme aduzido pelo banco demandado, infere-se que os descontos sobre os quais se insurge a autora estariam atrelados à existência de dois contratos. O contrato primitivo número 30.53.76.935 e o contrato de refinanciamento número 30.91.76.711. Na ocasião, em sede de instrução processual, o banco demandado apresentou a cópia do suposto contrato de refinanciamento, porém não apresentou a cópia do contrato originário. Em síntese, o que se pretende demonstrar é que o contrato de refinanciamento não existiria se não houvesse um contrato primitivo. Logo, incumbiria ao banco demandado apresentar concomitantemente ao contrato de refinanciamento também a cópia do contrato originário, bem como o depósito do valor naquela ocasião contratada, tendo a instituição financeira se olvidado disso. Conforme for sabido, os contratos de refinanciamento do empréstimo têm como objetivo renegociar um débito já existente, buscando o devedor condições mais vantajosas para o pagamento do lucro. De fato, os contratos de refinanciamento consistem em uma espécie de contrato coligado, subordinado à avença principal. Ausente a avença original, não há que se falar em objeto para renegociação, visto que é a dívida original que está sendo refinanciada. De igual maneira, o banco demandado também não comprovou o depósito do valor correspondente ao suposto contrato originário e, debruçando sobre os extratos bancários da autora, não consta a entrada do numerário, que seria na multa de R$ 6.000 e uns quebrados. Outras inconsistências merecem ser destacadas. Os dois contratos foram contratados celebrados em datas próximas. O contrato originário número 30.53.79.935 foi implantado em 12 de agosto de 2020. Já o contrato de refinanciamento número 30.91.76.711 foi implantado em 20 de agosto de 2020, ou seja, de um contrato para outro, uma diferença de 8 dias. Na primeira operação de crédito, no contrato originário, foi supostamente disponibilizado à autora o valor de R$ 6.532,
R$1,82, que, repita-se, não consta a entrada desse numerário no extrato bancário da autora, a ser pago em 53 parcelas de R$213,60. E na segunda operação de crédito, que teria como objetivo refinanciar o contrato originário, teria sido disponibilizado o valor de R$8.379,40, parcelados em 84 prestações, R$203,53, e teria supostamente sido creditado a quantia de R$1.846, e o valor restante teria sido utilizado para a quitação do débito originário. O que se percebe disso é que não há uma explicação lógica para a autora, buscando o que é de se esperar, condições mais vantajosas, ter contratado um mútuo e oito dias depois ter refinanciado esse empréstimo, contraindo nova dívida em número maior de parcelas e pagando uma prestação similar. A guisa de arremate, cumpre mais uma vez destacar: a autora não desconhece a informação de que o contrato de refinanciamento foi apostado aos autos. Contudo, o contrato originário não foi juntado pelo banco demandado. O contrato de refinanciamento não existiria se não existisse um contrato primitivo. Logo, tendo a instituição financeira aduzida, que é a operação de crédito, número 309.17.6711, consistiu em refinanciamento de empréstimo anterior, incumbiria ao apelado a postar aos autos a cópia dos dois contratos, tendo este se olvidado disso, o que permite concluir que o contrato originário não existe e, por consequência, macula a validade do contrato de refinanciamento. Diante do exposto, pugna pela nulidade dos descontos, pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e a consequente nulidade dos descontos incidentes sobre os proventos da autora, a repetição em débito e a condenação em danos morais. Sucesso. Concluído. Agradecemos a Vossa Excelência pela sustentação. O relator está encaminhando o voto pelo conhecimento do recurso e negando-lhe provimento. Isso. Só bem claro, até mesmo em respeito à sustentação oral do advogado, há duas questões em discussão. Verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade de contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da apelante e definir se houve ato ilícito que justifique a reparação por danos materiais e morais. A instituição financeira comprova a regularidade da contratação, demonstrando que a autora anuiu nos termos do contrato por meio de assinatura eletrônica, validada por reconhecimento facial e pelo compartilhamento de documentos pessoais. A transferência do valor contratado à parte apelante está devidamente demonstrada nos autos, afastando a alegação de desconhecimento da contratação. A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório quando demonstra a regularidade da contratação por meio de assinatura eletrônica e de validade de transferência do valor contratado ao consumidor. Diante do que foi comprovado nos autos, senhor presidente, eu encaminho o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Aqui pelo sistema não há nem destaque, nem divergência. Está proclamado o termo do voto do relator. Obrigada. Dando continuidade ao julgamento, chamo 22, apelação civil, apelante MS-DSB, advogado Mileno Carlos Jorge Rodrigues de Oliveira, apelado AT, advogado Pedro Paulo Soares de Aquino Lima, relator Dr. Roberto Guedes. Está em mesa, doutor Roberto? Está em mesa, excelência. Tem algum advogado presente? Quem é aqui? Chamo o doutor Mileno Carlos Jorge, o doutor Ianes Rodrigues de Oliveira, o doutor Pedro Paulo Soares de Aquino. Está presente? Estou, excelência. Não. Então, bom dia a todos. Bom dia. Vossa Excelência fala pela... Apelante, pela autora. Pela autora. Então, Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos. Está com a palavra, doutor. Certo. Excelência, aí esse caso é um caso de dissolução de união estável. A apelante Maria Silvana de Souza Barbosa, ela sempre foi agricultora. Obrigado. Juntou nos autos empréstimo de compra de gado, empréstimo
de construção de casa, da casa que eles, na união dos dois, eles construíram a casa. A avó do ex-marido dela doou um terreno. Ela sempre foi agricultora e trabalhava, juntou o dinheiro e construiu a casa juntamente com ele. A casa hoje está avaliada no valor de 20 mil. No decorrer da união estável, ela comprou vaca, boi, porco, tudo comprovado nos autos, com empréstimo rural do Banco do Nordeste. Inclusive, alguns ela terminou de pagar agora recentemente. E o valor total do gado dava 25.600. Na época, ela construiu, do programa do governo, veio uma cisterna, onde ela foi construída a cisterna para ela, no nome dela, na verdade. A cisterna hoje é avaliada 10 mil, está todos nos autos, nos documentos. Foi deixada a roça. No roçado, ela plantou quase 2 hectares de roça, junto com o companheiro. E mesmo assim a juíza não questionou, não aceitou na época as testemunhas que a gente trouxe, não aceitou os documentos juntados no processo e mandou apenas dividir o dinheiro dos porcos. Aí, excelência, eu pergunto, como é que pode, se eu tenho os autos comprovando que quem fez o empréstimo foi a autora para comprar o gado, quem pagou foi a autora que comprou o gado, na união foi comprovado que a casa foi construída com os dois, a cisterna foi construída no nome da autora e a juíza deu apenas a divisão dos porcos, excelência. É até um absurdo isso. Então, eu peço, excelência, o provimento da apelação para dividir todos os bens que foi construído na união estável, porque é justo uma pessoa viver 14 anos com uma pessoa, ter 4 filhos, não ser dividido nem a casa que foi construída na constância da união, nem os animais que foram adquiridos, nem o roçado, nem a cisterna que foi no nome da autora, e a juíza mandou dividir apenas os porcos que tinha adquirido também. Então eu peço, excelência, encarecidamente, pelo provimento da apelação, para dividir todos os bens que constam no processo, que seja dividido por meio a meio. Obrigado. Agradecemos a Vossa Excelência e concedo a palavra ao relator, doutor Roberto Guedes. Senhor presidente, com relação à casa no povoado Paraguai, conforme documento dos autos, observa que a todo momento figura como sendo proprietária a senhora Maria do Socorro Teixeira Procópio, como no comprovante do Imposto Territorial Rural no ID 28914000. Não há nos autos nenhum documento que evidencie a apelante proprietária do bem ou seu ex-companheiro. Quanto à cisterna, observa-se que, de fato, o documento juntado no ID 28914052 não comprova a aquisição do bem pelo casal, visto que não há nenhum comprovante de aquisição ou pagamento de qualquer elemento, tais como nota fiscal, extrato bancário e recibos. Igualmente, quanto ao roçado, não se observa nenhum documento nos autos que comprova a sua propriedade. Quanto aos animais relacionados, verifica-se do mesmo modo que nenhum deles comprova a aquisição ou pagamento por meio de nenhum deles, tratando-se apenas de guia de transporte de animais, no ID 21914053, ficha sanitária no ID 28914048. Então, senhor presidente, eu estou encaminhando o voto pelo conhecendo e negando provimento à apelação. Vossa Excelência rejeita preliminar, não é isso? De Rejeita nulidade de cesseamento não há cesseamento, sim. Há duas questões a definir, que se houve cesseamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal e estabelecer se os bens relacionados pelo apelante devem ser partilhados em decorrência alegada da aquisição da união estável. A inexistência a inexistência de documentos comprova a aquisição conjunta da Casa do Povoado Paraguai, que ficou comprovado, e a ausência de elementos documentais que comprova a aquisição da cisterna, do roçado dos animais pelo casal. E também eu não vejo nenhum indeferimento de prova testemunhal quando o juiz está convicto que não há necessidade. Okay. Daí porque foi indeferido. Ok, então Vossa Excelência caminhou o voto pelo conhecimento e desprovimento. Aqui pelo sistema não há divergência, está proclamada a unanimidade. Nos termos do voto ao relator. E chamo o 25, apelação Silva, apelante Vancoque Indústria e Comércio
de Confecção Limitada, advogada doutora Carla Natasha Gomes da Silva Machado, e apelada à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, a CAERN, advogado Cláudio Vinícius Santa Rosa Castinho. Relator doutor Roberto Guedes. Está em mesa? Tá, excelência. Tem algum advogado presente? Bom dia, excelência. Bom dia. Está presente a doutora Carla Natasha, é isso? Isso. Vossa Excelência está com a palavra na forma regimental de 15 minutos. Certo, muito obrigada. Bom dia, excelências. Inicialmente gostaria de saudar essa colenda Câmara na pessoa do presidente, o desembargador relator, estendendo meus cumprimentos aos demais membros desse tribunal. Venho a esta tribuna na qualidade de patrona da parte apelante Bangkok, com o objetivo de buscar a reforma parcial da sentença proferida nestes autos, que reconheceu a falha na prestação de serviços públicos por parte da CAERN, condenando ao pagamento de indenização por danos materiais, mas deixou de reconhecer os lucros cessantes e os danos morais, cuja ocorrência é inegável diante do cenário vivenciado pela empresa. Excelências, a Bangkok teve seu estabelecimento comercial completamente alagado após a ocorrência de um forte aumento na pressão da rede de abastecimento da água, fato causado por falha da concessionária CAERN. A consequência foi a destruição completa do piso da loja, com danos estruturais, prejuízos materiais e principalmente a interrupção das atividades empresariais por vários dias. Excelências, a paralisação da empresa Bangkok decorrente de um evento externo, previsível e evitável pela concessionária, causou prejuízo concreto à sua capacidade de gerar receita. Estamos diante de lucros cessantes típicos, pois houve interrupção da atividade produtiva de maneira direta, imediata e comprovada. Quanto aos danos morais, excelências, é importante deixar claro que pessoas jurídicas são titulares de direitos de personalidade, especialmente no que tange a sua honra objetiva, imagem e reputação comercial, e não há como negar que essas dimensões foram diretamente atingidas no presente caso. A Bangkok, uma empresa de vestuário em plena atividade no mercado local, viu seu espaço físico ser inutilizado por completo por um evento que escapa de sua esfera de responsabilidade e decorre diretamente da má prestação do serviço da água em relação à CAERN. A loja alagada, com piso danificado, clientes impossibilitados de serem atendidos, fornecedores frustrados e o esforço dos sócios para lidar com a crise. Tudo isso ultrapassa e muito o que se poderia considerar mero aborrecimento. A CAERN, como concessionária de serviço público, tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de suas atividades, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e a falha no controle da pressão da água, que deu causa no rompimento da tubulação e alagamento no imóvel da autora, e está demonstrado nos autos. Diante de todo o exposto, requer a reforma parcial da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização por lucros cessantes e o reconhecimento do dano moral sofrido, sendo a indenização proporcional ao abalo, imagem e à frustração da atividade empresarial. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigada. Nós também agradecemos a Vossa Excelência pela sustentação. Concedo a palavra ao relator, doutor Roberto Guedes. Senhor presidente, há duas questões em discussão. Definir se a concessionária de serviço público deve responder pelos danos materiais causados ao restabelecimento comercial da parte autora, em razão da alegada falha na prestação de serviço, e verificar se estão presentes os requisitos para a compensação por lucros cessantes e danos morais. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a falha do serviço e o dano suportado pelo consumidor. O conjunto probatório evidencia que a inundação do estabelecimento comercial decorreu da pressão excessiva da água fornecida pela concessionária, resultando no rompimento do filtro do imóvel e da parte autora, configurando falha na prestação do serviço e ensejando a obrigação de compensação pelos danos materiais. A compensação por lucros cessantes exige prova efetiva no prejuízo patrimonial, sendo insuficiente e mera presunção da perda financeira. No caso concreto, a documentação apresentada não comprova de forma inequívoca o impacto econômico alegado, razão pela qual não se justifica a condenação sobre essa rúbrica. A compensação por dano moral empresarial pressupõe demonstração do abalo à imagem ou credibilidade da empresa, o que não restou comprovado nos autos.
O evento em questão configura mero transtorno inerente à atividade comercial, não ensejando a reparação. E dessa maneira, senhor presidente, eu trago aqui arresto do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, da relatoria de Vossa Excelência, julgado já agora no dia 7 de fevereiro de 2025 e em 9 de 2 também de 2025, no qual eu conheço de ambos os recursos e nego provimentos aos mesmos. Pelo sistema não há destaque nem há divergência. Então está proclamado o chefe do voto ao relator. Pergunta aos eminentes pares se há algum processo que depende de pauta em mesa. Não há. Estamos declarando encerrada a sessão judicial. Declaro aberta a ordem administrativa. A presidência propõe um voto de agradecimento à doutora Rossana Sudário, aqui pela presença, brilhantando nas suas sessões. Seja sempre bem-vinda, doutora Rossana. É um prazer todo nosso. Não tenho mais proposição. Desembargadora Berenice. O Guedes. Sem proposição, Excelência. Doutora Rossana. Então, nada mais a vir a tratar. Não, mas eu quero só ir esquecendo aqui a ordem. Discussão e aprovação da sessão anterior. Todos. Então, está aprovado. Expediente não há, processo administrativo também não. Então, declaro encerrada a ordem administrativa.